Gente, sério, quando eu descobri que eu tinha cometido esse erro, eu fiquei chocada. Eu realmente não imaginei, porque quem me acompanha sabe que eu não tinha ido para a Grécia antes de escrever O Outono na Grécia. Todo o meu texto, toda a minha construção, toda a história que se passa lá e que ela vai para a ilha de Hidra e ela encontra o Léo na Acrópole, acontece com detalhes porque eu pesquisei, porque eu estudei bastante, eu já estudava a mitologia grega, mas o espaço, a cidade, o bairro, os detalhes dos templos, dos lugares, eu pesquisei. Eu queria que os lugares fossem verdadeiros. Mas eu cometi um erro que quando eu vi, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, que foi o seguinte: eu fui para a Grécia agora em junho, eu lancei o livro ano passado, mas a gente foi para a Grécia agora em junho. E chegando lá na Acrópole, onde aconteceu o segundo encontro entre a Bárbara e o Léo, eu descobri que eu, no livro, coloquei a Bárbara e o Léo dentro do monumento da Acrópole, em volta das pilastras, entre as pilastras. Inclusive, eu descrevo a cena da Bárbara encostando nas pilastras, sentindo as pilastras e percebendo, inclusive, o que as outras pessoas estavam sentindo. Mas chegando lá, eu vi que tinha uma corda impedindo a pelo menos 5 metros de distância, acho que mais, até uns 10 metros de distância, impedindo que as pessoas chegassem até lá, que elas se aproximassem, sequer se aproximassem, o que dirá tocassem as pilastras. E aí assim eu pensei, meu Deus, que fora! Mas depois, analisando, né, caí na gargalhada, eu e o Rodrigo. Por quê? Porque o meu livro não é um livro histórico, não é baseado em fatos reais, ele é uma ficção, é um romance, então eu tenho essa licença poética, eu posso criar essa cena mesmo que na realidade ela não seja possível. Mas aí me veio uma reflexão: quantas vezes a gente deixa de viver uma possibilidade, um amor, uma história, uma oportunidade por conta de algo que a gente sabe que não vai poder. E aí a gente se limita e não cria uma outra possibilidade, não refaz essa situação para que o que a gente quer aconteça, ou a gente sequer tenta para ver o que vai acontecer. A gente termina muitas vezes se negando a chance de vivenciar algumas experiências que poderiam ser incríveis, maravilhosas, justamente por uma informação, por um detalhe que não é exatamente aquele que a gente esperava, que a gente imaginou, que a gente gostaria. Então eu quis gravar esse vídeo, sim, para contar para vocês que eu cometi essa gafe, que eu não imaginava, que quando eu escrevi não era uma licença poética, porque eu realmente imaginei que as pessoas poderiam encostar nas pilastras, poderiam vivenciar aquilo que a Bárbara vivenciou, e inclusive eu fui com essa expectativa, eu adoraria ter encostado nas pilastras e ter experimentado aquela sensação que eu escrevi no livro, mas não foi possível. Eu experimentei outras coisas, eu vi coisas que eu não imaginava, aliás, estando lá, essa impressão que eu tive, que lá é muito mais lindo do que eu esperava, e olha que eu já tinha uma expectativa muito grande, foi uma experiência incrível, mas aquela situação específica não poderia ter acontecido. E outras também menores, que me chocaram um pouco menos, mas, por exemplo, ela foi para a ilha de Hidra com o Léo, e essa ilha não é tão famosa como Mykonos, como Santorini, não é tão turística, né, mas no livro eu escolhi essa ilha porque ela é muito perto de Atenas, então 1 hora, 1 hora e meia de boat, de ferry boat, chega na ilha. É simplesmente encantadora, nisso eu acertei, porque é muito fofa, pequenininha, uma graça, não pode entrar nenhum veículo motorizado, não pode entrar bicicleta, nada. O que veicula lá dentro são burrinhos, muito fofos, que inclusive eu pude passar por essa experiência, mas o lugar é tão lindo que eu pensei, meu Deus, não podia ser Santorini, não podia ser Mykonos, tinha que ser Hidra. A gente ficou absolutamente encantado pelo lugar. E aí também fomos no bar onde eu escolhi o almoço deles, né, na ilha, que foi o Bar do Pirata. E o bar não é tão bonito assim, é um bar legal, ok? Mas eu imaginava que estava escolhendo um lugar top e tem muitos outros bares mais lindos do que esse que eu descrevi no livro, que também foi uma surpresa. Outra surpresa que eu escrevi no livro de uma cerveja que ela experimentou nesse almoço, inclusive na Ilha de Ida, e que não é vendida lá e que ninguém conhece, porque é uma cerveja típica de Santorini, não chega na Ilha de Ida, até porque lá o acesso aos produtos é mais limitado e não tem essa cerveja lá. Ou seja, detalhes que fizeram com que tudo se tornasse engraçado, divertido e surpreendente de certa forma, que enriqueceram a minha experiência estando lá, mas me colocaram diante de uma sensação que eu não imaginava que sentiria, porque afinal de contas, se eu fiz tanta pesquisa, eu achei que eu estava escrevendo tudo muito dentro de uma realidade, né? A história não era real, mas os detalhes da história sim. E gente, esse vídeo então é para te contar
que a gente não deve se limitar por conta de detalhes e que quando a gente descobre que algo não é exatamente como a gente imaginou ou como a gente praticamente tinha certeza que seria, a gente pode ressignificar isso e pode encontrar alternativas, pode usar a criatividade para recriar aquela situação. Então abra sua mente, se você não leu Outono na Grécia ainda, leia. Se você não esteve no lugar que é o lugar dos seus sonhos, assim, Grécia era um lugar do meu sonho, se dê essa oportunidade, invista nesse sonho. Se hoje você não sabe como realizar, acredita mesmo assim, porque em algum momento o universo vai te dar essa resposta. Eu tô lendo de novo, inclusive, um livro nesse momento, que é o Demian, do Hermann Hesse, que ele fala muito disso, né? Que, na verdade, os acontecimentos da nossa vida, eles vêm dentro da nossa imaginação antes. E aquilo que a gente imagina e acredita ser possível de alguma maneira, de alguma forma, em algum momento, o universo vai conspirar para que aquilo aconteça. Mas se algo é tão irreal pra gente, é tão impossível, isso não entra no nosso campo de imaginação e não entra, consequentemente, no nosso campo de possibilidade. Então abra sua mente. Se você leu Outono na Grécia, eu espero que ele tenha inspirado você a expandir essa consciência, a se abrir para essa possibilidade de estar lá ou em qualquer outro lugar que seja o seu sonho, mas que você se dê a chance de vivenciar experiências novas. O livro é todo baseado nisso: coragem de viver, intensidade de sentimentos, entrega, amor, conexão, novas possibilidades de sentir, de experimentar e de, principalmente, acreditar na sua intuição e em você mesma. Então essa é a mensagem de hoje. O meu grande erro foi ressignificado e eu espero que você faça isso também. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, manda para uma amiga, e se você não leu o livro ainda, leia e depois me conte o que você achou, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.